Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o primeiro livro de crônicas da Bíblia Sagrada, explorando o primeiro livro das crônicas, as origens e o reinado de Davi. O primeiro livro das crônicas é o 13º livro do Antigo Testamento. É atribuído a Esdras e cobre a história de Israel desde Adão até o reinado de Davi. Este livro é focado nas genealogias e nos eventos significativos que estabeleceram a nação de Israel. Genealogias de Adão a Jacó. As genealogias detalhadas começam com Adão e continuam até Jacó, Israel. Inclui as linhas de descendência das 12 tribos de Israel. Importância das genealogias na preservação da identidade e herança do povo de Israel. Genealogias das tribos de Israel. Detalhamento das genealogias das tribos individuais de Israel. Destaque para a tribo de Judá, da qual veria o rei Davi. Relato das famílias e clãs importantes dentro de cada tribo. Genealogia de Davi. Foco na linhagem de Davi, desde seus antepassados até seus descendentes. Importância da linhagem davídica na história de Israel e na promessa messiânica. Os filhos de Jacó e a organização tribal. Explicação de como as 12 tribos de Israel foram formadas a partir dos filhos de Jacó. Discussão sobre a importância da organização tribal para a estrutura social e política de Israel. Os levitas e o serviço no templo. Descrição das funções e responsabilidades dos levitas no serviço do templo. Relato das genealogias das famílias sacerdotais e levíticas. Importância do serviço religioso e da adoração na vida de Israel. O reinado de Davi. Narração da ascensão de Davi ao trono e suas conquistas militares. Descrição da captura de Jerusalém e da transformação da cidade na capital de Israel. Relato dos preparativos de Davi para a construção do templo, incluindo a organização dos levitas e sacerdotes. As conquistas militares de Davi. Detalhes sobre as campanhas militares de Davi e a expansão do reino de Israel. Destaque para a vitória sobre os filisteus, moabitas, amonitas e outras nações vizinhas. Reflexão sobre a importância da liderança militar de Davi para a estabilidade de Israel. A Arca da Aliança e o Templo. Relato do transporte da Arca da Aliança para Jerusalém. Discussão sobre o desejo de Davi de construir um templo para Deus e a promessa divina de que seu filho, Salomão, realizaria essa tarefa. Reflexão sobre o papel central da adoração e da presença divina na vida de Israel. Os últimos anos de Davi. Descrição dos últimos anos do reinado de Davi e suas preparações para a sucessão. Relato das instruções de Davi a Salomão e à nação de Israel. Reflexão sobre o legado de Davi como rei, guerreiro e homem de fé. Conclusão. Recapitulação dos principais temas e eventos do primeiro livro das crônicas. Reflexão sobre a importância das genealogias e da história na compreensão da identidade e herança de Israel. Encorajamento para os leitores explorarem o livro por si mesmos e refletirem sobre as lições espirituais e históricas que ele oferece. O livro de 1 Crônicas. Um estudo completo. O livro de 1 Crônicas faz parte do Antigo Testamento e está incluído na seção dos livros históricos da Bíblia. Ele reconta eventos importantes da história de Israel, com ênfase especial no reinado de Davi e na linhagem messiânica, ao contrário dos livros de Samuel e Reis, que apresentam uma perspectiva mais crítica dos reis de Israel e Judá. Crônicas se concentra nos aspectos espirituais e sacerdotais da história. Autor e contexto. A tradição judaica e cristã atribui a autoria de 1ª e 2ª Crônicas ao escriba Esdras. O livro foi escrito provavelmente entre 450 e 400 a.C., após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Seu objetivo era relembrar a história da nação e reforçar a identidade espiritual do povo, destacando a importância do templo e da linhagem davídica. Propósito e temas principais. Genealogias e identidade nacional. Os primeiros capítulos apresentam uma extensa genealogia que liga desde Adão até Davi, enfatizando a continuidade do povo de Deus. A centralidade de Davi e do templo. O livro enfatiza o reinado de Davi e a sua preparação para a construção do templo, reforçando a aliança davídica. A fidelidade a Deus. 1 Crônicas destaca reis e sacerdotes que seguiram a Deus e como ele abençoou a obediência. A importância do culto e dos sacerdotes. O livro detalha a organização dos levitas e do serviço no templo, mostrando a relevância do culto, estrutura e principais eventos. Genealogias e a história de Israel. 1 Crônica de 1 a 9. Os 9 primeiros capítulos contêm uma longa genealogia, conectando Adão até as tribos de Israel. Destaca-se a linhagem de Judá, de onde vem Davi e futuramente o Messias. As genealogias servem para reforçar a identidade dos judeus pós-exílio e a sua relação com as promessas de Deus.
O reinado de Davi. 1 Crônica de 10 a 29. Morte de Saul. O livro começa relatando a queda de Saul, enfatizando que Davi foi escolhido por Deus em 1 Crônicas 10. Ascensão de Davi ao trono. Diferente de Samuel e Reis, Crônicas foca na aceitação de Davi como rei de todo Israel. A Arca da Aliança. Davi traz a arca para Jerusalém em 1 Crônicas de 13 a 16, reforçando o papel central do culto a Deus. A promessa da aliança davídica. Deus promete a Davi que sua linhagem governará para sempre em 1 Crônicas 17, apontando para Cristo. Preparação para o templo. Embora Davi não tenha construído o templo, ele reuniu materiais e organizou os levitas para essa função em 1 Crônicas de 22 a 29. Lições espirituais e aplicações. A fidelidade de Deus às suas promessas. A aliança com Davi mostra que Deus é fiel e cumpre o que promete. A importância do culto e da adoração. O livro enfatiza a centralidade da adoração no relacionamento com Deus. O papel da liderança espiritual. Davi é mostrado como um líder que busca a vontade de Deus, diferente de Saul. O chamado para a santidade. A necessidade de obedecer a Deus para experimentar suas bênçãos é um tema recorrente. Conclusão. 1 Crônicas é um livro essencial para compreender a história de Israel sob uma perspectiva espiritual. Ele reforça a centralidade do templo, da adoração e da aliança davídica, apontando para a vinda do Messias. Para os leitores de hoje, o livro ensina sobre fidelidade, adoração verdadeira e a soberania de Deus sobre a história. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.